2 Pedro, texto de 2 Pedro, capítulo 3, está no finalzinho da sua Bíblia. Está muito alto. Antes de Pedro, eu vou falar até na ordem inversa, né? No fim da Bíblia, por último é o Apocalipse, depois é Judas, depois terceira, segunda e primeira João, e aí vem 2 Pedro. 2 Pedro 3, vou ler do 14, a partir do 14 ao 18. 2 Pedro, capítulo 3, né? O último capítulo, né? Os últimos versículos ali. 3, versículo 12, 18. Certo? Vamos olhar aqui para falar. Está escrito assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. 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 Título da minha meditação aqui: crescer em Cristo. Crescer em Cristo. Veja, nós, seres humanos pecadores, onde tem ser humano pecador aqui? Eu também. Eu sou o maior dele. O maior pecador. Nós, seres humanos pecadores, nós temos uma tendência. Para algumas coisas, essa tendência até pode ser boa, e para outras, não. Que tendência, pastor? Tendência do acomodar-se. Acomodação. E quando a gente fala em vida espiritual em Cristo, o acomodar-se não é bom. Não é bom. Por que não é bom? Vamos falar um pouquinho disso aqui, nesta pequena meditação aqui. O crescimento espiritual deve ser algo do cristão. Porque às vezes o acomodar-se, ele pode ter um efeito que vai fazer com que você diminua ao invés de crescer. É como eu já tenho falado muitas vezes, eu sempre uso este artifício, esse símbolo. Vocês conhecem uma escada rolante. Não conhece escada rolante? Lugar de shopping, grandes lojas, mercados, e tem escada rolante. E a nossa vida espiritual pode ser comparada, simbolicamente, a uma escada rolante que desce. E o objetivo nosso
é subir. Mas a vida espiritual é uma escada rolante que desce, ou seja, só tem contrariedades. Não é? Na nossa vida espiritual nós temos lutas. O mundo que é contrário a nós, a carne, a própria carne, e, lógico, o diabo. E se a gente for analisar agora este símbolo, para que você possa subir numa escada rolante que desce, ela desce numa certa velocidade. Para você subir, o que você tem que fazer? Você tem que ir mais rápido do que ela desce. Aí você consegue subir. Se você for a mesma velocidade, eu não vou me esforçar tanto, eu vou mesma velocidade. Você não sai do lugar. Aí vamos supor que você começou a subir, né? Se esforçou a subir, aí você chegou quase, aí deixa eu descansar um pouco, vou me acomodar um pouco. O que acontece? Você desce. Assim é a nossa vida espiritual. Nós temos que entender que nós estamos numa luta. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nesta vida passageira, nós estamos em luta. E como diz a palavra de Deus, lá em João, 1 João, que o mundo jaz no maligno. O maligno, ele é contrário, ele não quer que nós cresçamos, que nós conheçamos mais a Cristo, como diz aqui, né? Crescer na graça e no conhecimento. Ele não quer isso, não quer. Então ele se coloca contra, promove circunstâncias, e nós mesmos, às vezes por causa do nosso pecado, a gente se afasta de Deus, a gente esquece algumas coisas, às vezes a gente se acomoda em determinadas situações. Lógico, você, acho que todos nós aqui, em algumas circunstâncias, a gente já se acomodou, espiritualmente falando, em algum tempo da nossa vida. Talvez a Isa não, a Isa é mais novinha, talvez ela não. E, seu nome, vai? Fernanda. Fernanda também é novinha, talvez ainda não. Mas quem é um pouquinho mais velho, certamente em algum momento da vida, o Heitor também não, se acomodou um pouco. Mas a tendência nossa é essa. E nós devemos lutar contra essa tendência. Porque a carne quer, não, fica sossegado. Não, de jeito nenhum. E se a gente estiver crescendo, e o que é crescer? Como crescer na presença de Deus? É praticar a palavra. Orar, jejuar, né? Ler, meditar, pensar na palavra de Deus. A orientação que ela der, você seguir. Se reunir, nós nos reunimos como irmãos, porque a reunião como igreja, ela é importantíssima para nós. Porque às vezes, a gente está, né, a gente passa por lutas. Tem semanas que são difíceis, mais do que outras. Mas quando eu chego aqui, com os irmãos e tudo mais, aí eu encontro a irmã Lourdes. Irmã Lourdes, a paz do Senhor, e eu cumprimento ela. Às vezes, só nesse cumprimento, isso já me... A irmã Lourdes, ela tá firme. Só aquilo, ela já passa aquele poder, aquela unção para o meu espírito. Aquilo já... Eu vou cumprimentando o outro, e daqui a pouco, você vê, só do encontrar os irmãos, já é uma alegria. Transforma. Quanto mais, aí a gente começa a louvar para ter a presença do Senhor, todos nós aqui. Então isso é um fortalecimento que a gente consegue crescer um pouco. Aí no dia a dia, a gente vai praticando a palavra de Deus, vai crescendo um pouco. Às vezes a gente dá uma caída, mas cresce mais um pouco. O que não dá é para a gente ficar acomodado. Porque na acomodação, aí acontece isso que Pedro falou aqui. Vem aqueles instáveis que deturbam, que gostam de deturpar a fé,
gostam de acusar, que gostam de promover situações que nos deixam, às vezes, tristes. E às vezes tentam nos enganar, falar, tá vendo? Mas cadê Deus aí? Deus não está te ajudando? Deus está, só que nós temos que fazer a nossa parte. Não quero ficar firme. Então, para evitar este engano, né, nós temos que estar crescendo. Né? Porque o crescimento não deixa de ser aquilo que Efésios está escrito lá, né? Nós estamos nos revestindo da armadura espiritual, né? O capacete da salvação, os pés do evangelho, o cinturão da verdade, couraça da justiça, escudo da fé. Não é? É uma proteção contra esses enganos e contra aquilo que às vezes o diabo sopra no nosso ouvido. Você não é cristão? Está aí, ó, sofrendo. Não, aqui na terra é passageiro. Nós vamos ter momentos bons e vamos ter momentos de sofrimento. Sofrimento. E às vezes é muito sofrimento. Porém, Deus não vai deixar você sofrer mais do que você possa suportar. Mais do que a sua fé possa suportar. Amém? Glória a Deus. Então, a gente inclusive faz nos lembrar daquelas pessoas, né? Os criminosos. Infelizmente no nosso Brasil hoje nós estamos aí um pouquinho numa insegurança, né? Porque criminosos estão levando vantagem a muitas coisas, mas nós não podemos desistir disso. Nós não podemos deixar que isso nos abata. Por exemplo, né? Quem comete crime são aquelas pessoas que elas não conquistaram valores, fé, princípios da palavra de Deus, né? E ela é um escravo do pecado, escravo do diabo. Porque pessoa que comete, né, crimes, ela não é feliz. Pelo contrário. Aí aquilo não vai trazer felicidade para ela. Corruptos que roubam muito dinheiro, a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não vai ficar sossegado, ele não vai dormir sossegado. E pior, se ele não se arrepender, quando deixar esta terra, ele vai ficar eternamente separado de Deus no inferno, no Hades. Então, nós que cremos em Cristo, nós precisamos ouvir aqui a palavra de Deus, aqui, ó. Pedro falou, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quanto mais a gente o busca, mais ele se aproxima e mais ele nos abençoa. E a gente pode, e a presença dele, quando a gente sente a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo em nós, é algo que extrapola qualquer coisa desta terra. É uma presença maravilhosa, amém? Amém. Você crê nisso? Você já experimentou dessa presença, amém? Amém. Creio que todos aqui já experimentaram. Então, nós precisamos vencer aquilo que às vezes a carne quer. Às vezes aquilo que o mundo sugere, aquilo que o diabo tenta nos forçar, tenta nos convencer, para não buscarmos mais. Desiste! Não. Lá em Hebreus está escrito, né? Que nós não devemos voltar atrás, porque aquele que volta atrás, né, o Senhor não se compraz nele. Nós somos daqueles que seguem adiante, amém? Amém. Paulo também lá, acho que em outro texto ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O passado é importante porque no passado nós somos aquilo que aconteceu no passado. Mas o passado não volta mais. Então, as coisas boas, lembre-se das coisas boas para você seguir, te dar força para seguir adiante. E as coisas ruins, deixa para lá.
superar. Porque todos nós, até os mais novos, já tem coisas, já viveram coisas boas e coisas ruins. Todos. Logicamente, em quantidade menor do que alguém, um adulto ou uma pessoa mais velha, mas todos. Porque essa terra é isso. Por isso que a palavra de Deus fala: siga, cresça, supere as coisas ruins. Julho agora eu fiz 58. Mais 2 anos eu falo para mais 2 anos eu posso estacionar em qualquer vaga. É vantagem, não é? Não é? É vantagem. Sei, vantagem, sei lá, vantagem. Mas agora, né? Mas o tempo não volta atrás. Eu prossigo agora para o alvo e vendo a eternidade e o galardão lá em Cristo. É isso que nós temos que ver. E as coisas ruins? Vamos ter que superar. E as coisas ruins que ainda vão acontecer. Se nós estivermos crescendo, orando, jejuando, buscando a Deus, sendo corretos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, fazendo aquilo como a Bíblia diz, né? Tudo que se fizer, faça como para o Senhor, não para os homens. Cuidando das pessoas, sendo educados. Se alguém precisar de ajuda e você tem condição de ajudar, ajude. Se você não tiver condição de ajudar fisicamente, mas ajude em oração, em intercessão. Essa é a nossa parte. Alguém está doente, ore pelo doente, porque nós não conseguimos curar, mas Ele pode, nós cremos que Deus pode. Enfim, é buscar mais a Deus e crescer, não perder a fé. E pelo contrário, aumentar em fé. Porque o crescer é aumentar. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, ou seja, é a prática da palavra. Pastor, eu quero que minha fé aumente, mas o que eu vou orar para Deus aumentar minha fé? Então comece a praticar e saiba do seguinte: Deus vai pôr à prova a sua fé, para que você supere problemas e situações. Não tem jeito. Por exemplo, né? Eu creio, nosso irmão está agora passando a fase difícil desse tratamento. Mas, se Deus está permitindo, é porque nosso irmão tem condição de aguentar. E vai aguentar e em nome de Jesus vai ser curado. Em nome de Jesus. Vai ser curado. Eu creio. Vai passar por isso. Eu, alguns anos atrás, eu fiz cirurgias. Não é fácil. Aliás, quando eu fazia a cirurgia, eu estava no hospital, o Tarcísio estava lá. Ele estava visitando. Estava visitando. Tô querendo no portão. Não é fácil, mas temos que passar. Ele fez esses dias, agora já está aqui, graças a Deus. Não é não. Graças a Deus. Ele também já fez algumas, né? Já chegou? Preenche a mão, não? Mas faz parte da vida enquanto nós estamos aqui. Porém, tudo isso não pode nos impedir de crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Então, devemos crescer espiritualmente e, lógico, como pessoa. Você cresce como pessoa também, né? Maturidade, própria maturidade. Então é maturidade espiritual e maturidade, humana, mental, né? E nós, nesse crescimento, nós sempre estamos conquistando e estamos agarrando, para dentro de nós mesmos os valores da palavra de Deus, os valores de Cristo, para que, como diz a palavra de Deus, nós temos a mente de Cristo, para pensarmos como Cristo pensa, para que quando vêm as situações, como é que nós vamos agir? Como é que você vai agir? Você vai pensar como é que eu vou agir?
você pensa como Cristo, como é que Cristo agiria. E isso é no crescimento, é na maturidade. Aliás, irmãos, quando a gente pensa, a gente tem a mente de Cristo, é porque nós já estamos vivendo para Cristo, né? E eu vou dizer uma coisa, o diabo detesta isso. Mas, diabo, você vê uns capelos por aí, em nome de Jesus, banana pro diabo, banana para ele. Então, meus irmãos, quando nós nos aproximamos, quando nós crescemos, nosso caráter melhora. Vai se aperfeiçoando, vai se aperfeiçoando. E aí quando a gente se aproxima de Cristo, nosso conhecimento dele, de quem ele é, do que ele é, do que podemos esperar dele, fica cada vez mais forte lá dentro de nós. Aqui dentro, né? Mente de Cristo, coração, mente, alma, corpo. Fica mais forte. E aí, ao enfrentarmos a realidade do dia a dia, vocês enfrentam, eu também, todos nós. A realidade, às vezes não. A maior parte das vezes ela é dura. Não é fácil. Mas nós enfrentamos em nome de Jesus. Nós enfrentamos com a mente de Cristo. Nós enfrentamos sem perdermos a fé. Nós enfrentamos porque Jesus vai conosco e nós cremos que Ele vai nos dar a vitória. Amém. Aleluia. Então, meus irmãos, pensem nisso e saibam sempre, qualquer coisa que faça você passar desse nível para cá ou para cá, qualquer coisa que faça você crescer, o mundo, a carne, o diabo, os agentes de Satanás, algumas pessoas que são agentes de Satanás, vão querer fazer o quê? Segurar e fazer você. Eles vão querer puxar você para baixo. Vão querer convencer você. Não faça isso. Não busque. Não se aperfeiçoe. Até na vida secular. Não estude. Não faça tal curso. Às vezes um companheiro de trabalho seu. Não faça hora extra. Não ajude o patrão. Não. Por quê? O mundo, a carne e o diabo não quer que você cresça de maneira alguma, nem como pessoa e muito menos espiritualmente no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Você vai ler a Bíblia, aí vem aquele sono, opa, deixa eu sentar numa cadeira bem desconfortável para eu poder ler a minha Bíblia. Então você vai estar na sua casa, se você estiver sozinho, bem, se não estiver sozinho, que nem lá em casa, para não atrapalhar a esposa, né? Ela tem o escritório dela, eu tenho o meu, uma mesinha para ela, mesinha minha, né? O localzinho dela, o meu localzinho. Então, para não atrapalhá-la, às vezes eu quero ouvir uma música, louvar junto ali, eu pego o foninho, põe lá e fico. E às vezes um louvor te liberta, né? O louvor liberta também. E eu gosto muito das músicas que o terceiro às vezes ouve ali, né? De harpa, cantor, de coral. Irmãos, na nossa igreja, eu quero um coral, eu queria um coral. De preferência que tenha até uma pequena orquestra, por que não? Para nós louvarmos ao Senhor. Para aparecer, não. Para louvar. Para louvar. Para louvar. Então, a realidade está aí. Nós vamos enfrentá-la sempre. Lembre-se, você quer crescer? Alguém vai ser contra. E alguém às vezes vai até vir com argumentos que às vezes são argumentos, é mesmo, né? Eu nunca tinha pensado. Cuidado. Se eu der ouvidos, vai me impedir de crescer, de melhorar, de ser melhor, de ser uma pessoa melhor, de crescer na presença de Cristo? Vai. Então, pode ser o argumento que for, pode ser lindo o argumento. Tchau. Fecha o ouvido. Aqui.
não deixa, que não entra no ouvido, nem na mente, nem no coração. Porque o mundo é assim, né? Por isso que nós temos que sempre estar buscando, que a Bíblia nos orienta, a estar sempre nos consagrando, né? Nas atitudes, na oração, no jejum, superando alguns pecados, porque, irmãos, a gente peca. E a gente precisa superar alguns pecados. Alguns pecados a gente às vezes fica um tempão, né? De repente, puf! Porque faz tempo que eu não faço isso. Ou por que eu fiquei desse jeito? Ou por que não sei o quê? Por que eu falei isso? Ou por que eu pensei? A gente peca até em pensamento. Lógico que a consequência é diferente. Você agir e pensar. Mas é pecado. É pecado também. Então a gente tem que superar. Nós temos que nos educar. Temos que ter, às vezes, atos de coragem perante Deus, perante os homens. Atos, como é que a gente pode dizer? Altruístas, ou seja, atos que a gente pense no outro, porque nós temos que amar o próximo. Então, vamos amar, às vezes fazendo atos que abençoem o próximo. Comprometimento de coração com o reino de Deus. A nossa reação ante algumas adversidades. Você tem que tomar cuidado, às vezes coisinhas desse tamanho acontecem no nosso dia, a gente fica nervoso, xinga, fala que não deve, e aí? Depois você para pensar, perdoa, devia ter feito. E às vezes essas reações, por exemplo, né, no trânsito, né? O trânsito dá muito disso, né? Os motoristas que falem, né? Às vezes a gente fica nervoso no trânsito, aqueles barbeiros que tem, né? Barbeiro sempre é o outro, né? Barbeiro sempre é o outro. Às vezes a gente fica nervoso com algumas coisas. O que ele fez, ele quase, não sei o quê. Aí você tem que, Senhor, dá paciência, para não pecar em palavra, em pensamento. Porque toda vez que a gente deixa algum sentimento ruim e a gente começa a sentir, você reage de acordo com o sentimento. Se há alguma raiva por causa daquilo que acontece, a sua reação vai ser de raiva. Mas de repente você fala, Senhor, me ajude a me acalmar. Aí você se acalma, a sua reação vai ser calma. Vocês veem como é que nós somos, né? E nós somos isso. Mas em Cristo, por isso que nós temos que crescer. Aleluia! Então é a busca a Cristo que nos leva ao céu, proximidade com Ele, a termos uma comunhão maior uns com os outros, a um amor maior uns com os outros. E nós devemos sempre buscar isso, o crescimento em Cristo, que é o mais importante. Glória a Deus. Oi, irmão. O irmão acredita que ainda tem uma base de 90% que não tem nada a ver com Deus? Infelizmente. Eu tinha aparecido esses dias, antes de ontem, teve a festa dele, disse que não tinha pôr um pé, não deu para entrar. Foi uns caras aqui do Paraná, que é conhecido, parente do homem aí. Ele disse que não deu para entrar na igreja, tá? Assim, e é grande aquela igreja, eu nunca fui lá, mas disse que é muita gente ainda está fora do caminho do Senhor, né? Nós temos que vir nisso aqui, naquilo que diz a palavra, né? Por isso que eu falo de Cristo, né? Então, meus irmãos, nossa glorificação a Cristo deve ser permanente. Tudo que nós fizermos, pensarmos, agirmos, lermos, fizermos, tudo tem que ser em Cristo. O diabo não quer deixar. E ele nunca vai querer que você mude para melhor. Nunca vai querer que você cresça. Mas nós precisamos desejar o crescimento em Cristo. Um amadurecimento espiritual. Por isso que nós temos que lutar em toda e qualquer situação, buscando a
Quem está disposto a crescer em Cristo, dê um glória a Deus aí. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu também estou disposto a crescer. Não vai ser fácil? Não, lógico que não. Lembre-se da figura da escada rolante. Você tem que lutar contra algumas coisas. Mas vale a pena. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E agora eu queria, esses últimos minutinhos aqui, irmãos, eu queria, nos últimos cultos aí, tenho orado individualmente para os irmãos, mas hoje eu gostaria que os irmãos orassem, para que nós intercedêssemos. Nesse aspecto, para Deus, aquele lugarzinho nosso, para que Deus prepare rapidamente para nós começarmos ali, né, um novo momento da missão aqui de Campinas. Então, eu gostaria agora de pedir para os irmãos, se você quiser ajoelhar, ajoelhe, se quiser ficar sentado, fique sentado, se quiser ficar em pé, no cantinho, fique à vontade, do jeito que você quiser, né? Cada um dentro da sua possibilidade. Mas eu queria agora, esses minutinhos, orar junto com os irmãos, pedindo a bênção do Senhor, para que nós possamos encontrar um salão adequado para nós, para que nós possamos nos reunir, né? Possamos ter lá um local, possamos receber bem mais pessoas e ser um local consagrado para as nossas reuniões, para os nossos cultos. Amém? Então, do jeito que você puder, se quiser ficar sentado, se quiser se ajoelhar, então ore agora. Ore e peça ao Senhor. Eu também vou orar aqui e vou pedir ao Senhor para que Deus abençoe o nosso pedido agora. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus. Eu peço agora, meu Pai, diante de Ti, os Teus filhos estão pedindo, os Teus filhos estão buscando agora, neste propósito, Pai. Meu Deus, nós queremos agradecer a disponibilidade dos Teus servos, nos disponibilizaram este local, para que nós começássemos a missão aqui em Campinas. Meu Pai, abençoe abundantemente, conforme essa atitude, né? Toda a família do João Tarcísio, o Tito, toda a família. Mas agora nós também queremos lhe pedir, Senhor, um local, um salão adequado, para que nós possamos estabelecer ali a Tua missão, Senhor, e colocar ali as placas, colocar tudo aquilo que precisar. E em nome de Jesus, Pai, o Senhor tem um local ideal para nós. Meu Pai, dirija as imobiliárias, dirija os donos do local, nos dirija, Senhor, e nós lhe pedimos que seja um local adequado, tanto no local para estacionar carros, tanto acomodar as pessoas, também, Senhor, um local que possa ser compatível com a nossa possibilidade financeira atual. Enfim, meu Pai, que nós possamos, que o Senhor nos indique, que o Senhor separe um local para nós e que nós possamos ali louvar, agradecer, adorar o Teu santo nome. Jesus, eu lhe peço, ouça a nossa oração. Estamos orando aqui, estamos orando com os irmãos. E abençoe, Senhor Jesus. Nos dê condições financeiras também. Nos dê condições para estarmos ali, nesse local, para nós nos reunirmos e para que haja muita salvação e edificação de alma. Muito obrigado, Pai. Eu oro, exalto e engrandeço o Teu santo nome, porque eu sei que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Abençoa, Senhor, as nossas orações, os nossos jejuns que estamos fazendo diante de Ti. Senhor, ouça aí do céu e abençoe aqui, Senhor, na terra. Enquanto nós estivermos aqui, nós queremos estar louvando e agradecendo ao Teu santo. Muito obrigado, Pai. Mais uma vez, eu oro, exalto e agradeço a Deus. Louvo e eu
creio que o Senhor vai nos indicar, né? No seu tempo correto, para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Os pais, levantem as mãos aí, os pais. Deus Todo-Poderoso, abençoe agora os pais que estão aqui presentes. Abençoe a cada um, Senhor, que eles possam sempre ter a sabedoria, graça e entendimento que vem do alto. Abençoa a família, Senhor, abençoe os filhos, abençoe a todos aqueles que estão ligados a Ele, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Oh, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Até sexta.